Hoje a gente resolveu sentar aqui e fazer um resumão da nossa trajetória aqui na Austrália. Inclusive a gente vai contar pra vocês quais são os nossos planos pro futuro. Então pega uma pipoca, senta aí e assiste esse vídeo. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, eu sou o Lucas, essa é a Dani e nós somos um casal que mora na gringa, entendeu? É isso aí. Já faz quase 4 anos que a gente mora aqui na Austrália e nesse canal a gente conta a nossa vida aqui e também as nossas viagens aí. Quando a gente faz, a gente leva todos vocês junto com a gente. Além disso, a gente ainda dá dicas de intercâmbio, dicas sobre a vida na Austrália, imigração para a Austrália e muito mais. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você poder receber as notificações dos vídeos quando a gente posta e segue a gente nas redes sociais, a gente vai deixar tudo aqui embaixo para vocês. Como tem muita gente nova aqui no canal, a gente acha legal vocês conhecerem um pouquinho da gente. Então eu tenho 36 anos, o Lucas tem 35 anos, sim, ele é mais novo e ele faz uma piada toda vez que ele vai falar a nossa idade. Ele fala que eu chego nos 30 primeiro, que eu chego nos 40 primeiro, mas eu já nem ligo mais pra isso, eu já me acostumei. Enfim, a gente morava no Brasil na cidade de Campinas, mas a gente é de São José dos Campos, do Vale do Paraíba. E sim, a gente veio para a Austrália depois dos 30, aquele famoso intercâmbio depois dos 30. Se você tem mais de 30 e tá pensando em vir para a Austrália, meu amigo, você não é velho. A gente fez isso, você também pode fazer. Então, primeiro de tudo, por que a gente decidiu morar fora do Brasil e por que, dentre tantos países, a gente escolheu a Austrália? Tudo começou quando a gente fez uma viagem internacional, a nossa primeira grande viagem internacional, que obviamente foi para os Estados Unidos, que é aquele país que a maioria dos brasileiros quer visitar e se encanta quando vai. Quando a gente viaja para fora do país, a gente meio que sai de uma bolha e conhece um mundo completamente novo. A gente abre a nossa cabeça e com a gente não foi diferente. Logo depois dessa primeira viagem que a gente fez para os Estados Unidos, a gente viajou mais 3 anos seguidos, porque naquela época a gente viajava só uma vez por ano, porque a gente tinha os nossos trabalhos, a gente só tirava férias uma vez por ano, então todas as férias a gente resolveu viajar e pros Estados Unidos. A gente gostava muito dos Estados Unidos. Tanto é que quando a gente pensou em morar fora do Brasil, os Estados Unidos foi a nossa primeira opção. A gente jamais imaginou algum outro país que a gente pudesse morar. Pois é, e a gente entrou num processo em que a gente ficava o ano inteiro juntando dinheiro para fazer uma única viagem de 15, 20 dias e entrava nessa roda do rato que a gente chama, que era trabalhar, 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 nunca se divertir, nunca fazer nada e ficar sempre esperando o final de semana, começar a segunda, esperando a sexta e esperando mais ainda as férias para poder viajar. E a gente viu que aquilo não estava fazendo bem pra gente e não era uma coisa que a gente queria pro resto da nossa vida. E a gente sim queria ter uma experiência vivendo fora por um tempo maior e conhecer realmente uma outra cultura. Então a gente resolveu fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Por quê? Primeiro, a gente queria melhorar o nosso inglês e depois que o Lucas tinha família lá. Tem família lá, então ajudaria a gente nesse comecinho de vida por lá. Mas, meus amigos, a vida não é sempre aquilo que a gente planeja e o nosso visto de estudante lá nos Estados Unidos foi negado. Foi um puta baque pra gente na época, a gente não tava esperando por isso, porque a gente já tinha visto de turista, a gente já tinha entrado e saído do país algumas vezes, então a gente achou que ia ser aquela maravilha, era só aplicar, ia ser aprovado, que tudo beleza. Então foi um choque pra gente quando falaram, não. Aqui nos Estados Unidos vocês não vão estudar. E aí a gente não teve outra opção senão pesquisar outros países que a gente poderia fazer intercâmbio para aprender inglês. Então, primeiro de tudo, a gente começou a eliminar os países que tem frio extremo, porque a gente não queria morar num país muito, muito frio. Então, logo de cara, a gente já eliminou o Canadá e a Irlanda. Aí a gente ficou entre a Nova Zelândia e a Austrália, porque embora a Nova Zelândia também faça frio, é um país maravilhoso e a gente já tinha pesquisado algumas coisas sobre lá, mas eu não conhecia ninguém que morava lá na Nova Zelândia e na Austrália a Dani tinha um primo que morava aqui e eu tinha amigos que moravam aqui também. E aí a gente começou a trocar ideia com eles. Depois de conversar com eles e depois de pesquisar bastante, a gente chegou à conclusão que sim, a Austrália ia ser uma ótima opção pra gente. É um país parecido com o Brasil, assim, em questão de clima, tem praia, é um país bem grande, também é de língua inglesa, então daí a gente bateu o martelo.
Aí o segundo desafio foi decidir qual cidade morar. Eu acho que essa é uma das principais dúvidas das pessoas e também foi a nossa, porque afinal de contas você nunca veio para a Austrália e você não vai vir primeiro para fazer um passeio, porque é muito caro. Então você tem que escolher nas cegas mesmo. Então a gente primeiro decidiu que a gente queria morar numa cidade de praia, porque sempre foi o sonho da Dani morar em uma cidade que tivesse praia, de preferência perto da praia. Foi aí que a gente foi procurar uma agência e eles indicaram pra gente Sydney e Gold Coast. Então a gente levou aquele folhetinho pra casa, começou a folhear lá, pesquisar, mas esse amigo do Lucas que morava na Austrália, na época ainda mora, né? Ele morava na cidade de Gold, então a gente estava bem propenso a ir pra Gold Coast. Mas ele se mudou para a cidade de Noosa Heads, porque a esposa dele conseguiu um sponsor lá e eles iriam conseguir a residência. Foi aí que surgiu Noosa Heads na nossa vida. Exatamente, ele falou, ó, eu tô indo morar lá, fica no meio do mato, no meio do nada, mais ao norte da Austrália, eu vou te mandar a localização e você vê aí se você quer vir pra cá ou se você ainda quer ir pra Gold Coast. E aí a gente começou a pesquisar sobre Sunshine Coast, Noosa Heads e tudo que tinha ali em volta. Eu lembro que a gente abriu o Google Maps e foi olhar lá onde ficava Noosa, tipo, era no meio do mato, tinha mar e mato. E eu falei pra ele, meu Deus, onde a gente vai parar? Só que aí a gente conversando com esse amigo, vendo fotos, pesquisando mais um pouco, a gente ficou encantado com o lugar. E na época não tinha ninguém que morava em Noosa, então ninguém do Instagram falava de Noosa, nenhum brasileiro que a gente conhecia no YouTube, enfim, falava de Noosa. Mas mesmo assim a gente se apaixonou. E pensamos que seria uma boa ideia, porque a gente estava saindo de Campinas, que é uma cidade grande, para ir para um lugar bem pequeno, praiano, ou seja, mudar realmente a nossa vida completamente. Então a gente falou, bora para Noosa. E foi isso que aconteceu. A gente costuma dizer que Noosa transformou a gente, porque a gente aprendeu a levar uma vida muito mais simples. Vocês imaginam uma cidadezinha, na verdade não é uma cidade, é um condado, com 20 mil habitantes, na beira da praia. A gente trabalhava na beira da praia, a gente via o sunset lá na praia, no Rio, todos os dias quase. Então mudou totalmente a nossa vida. A gente passou a viver perto da natureza, a gente passou a dar valor às coisas mais simples da vida, então foram uma das melhores coisas que aconteceram com a gente. Realmente foi a maior transformação que a gente podia ter na nossa vida e a melhor transformação que a gente podia ter na nossa vida. A gente foi para Noosa com visto de estudante, eu fui estudando inglês como estudante principal e ele como meu dependente. O nosso visto tinha 7 meses, 6 meses de estudo e 1 mês de férias. E o nosso plano inicial era passar realmente esses 7 meses aqui até que a cidadania portuguesa da Dani saísse e a gente fosse morar na Europa. Mas a Austrália é um país que só você vindo para você entender, e a gente se apaixonou e falamos, não, vamos ficar mais um tempo aqui. A gente ainda não tinha decidido morar definitivamente no país, mas falamos, não, só 6 meses não rolou. Bora ficar mais tempo aqui nesse país, conhecer a Austrália melhor e aproveitar um pouco mais desse país. Aí a gente inverteu o visto. Eu fui fazer um curso de inglês e a Dani ficou como a minha dependente. Só que nesse meio tempo, eu já até contei essa história aqui no canal, vou deixar aqui no card para você assistir, eu tive a oportunidade de virar chefe de cozinha e eu já emendei o meu curso de inglês num outro curso de cookery, que eles chamam aqui, que é o curso de culinária. E aí o meu visto já passou a ser de 3 anos, é isso? 3 anos? 3 foi? anos. Isso, 3 anos. 9 meses de inglês, mais uns meses de férias e mais 2 anos de curso de cookery, de chefe de cozinha. E foi aí que a gente passou os últimos 3 anos e meio da nossa vida morando em Noosa. Foi um período muito bom, a gente aprendeu muita coisa, a gente fez amigos pra vida toda. Mas chegou um momento que a gente sentiu que a gente precisava mudar de novo. Então a gente decidiu mudar de novo radicalmente para uma cidade maior, para uma cidade com outro clima completamente diferente e do outro lado da Austrália. A gente escolheu Adelaide por vários motivos. Primeiro porque era uma cidade maior que Noosa, com uma estrutura maior, com mais coisas para fazer, e segundo também não ignorando as regras de imigração, não aí eliminando as nossas chances de ficar aqui. Então a gente também levou isso em consideração. Vale lembrar que Noosa é uma área regional e que a gente também teria possibilidades de imigração lá,
mas a gente resolveu realmente mudar porque a gente quis, a gente sentiu vontade de viver uma outra coisa, até porque o calor de Noosa pega a umidade lá mais ainda, então a gente veio morar aqui em Adelaide, que o clima é um pouco mais seco, é um pouco mais ameno, principalmente no inverno faz mais frio, bem mais frio, no calor faz um calorzão, mas você tem as estações aí mais bem definidas do que Noosa, que é praticamente verão o ano inteiro. Em dezembro de 2019, a gente vendeu tudo que a gente tinha lá em Noosa e a gente recomeçou do zero de novo em outro lugar da Austrália. A gente colocou tudo que a gente tinha dentro do carro e fizemos uma viagem de Noosa até Adelaide, acampando pelo caminho e parando por cidades pelo caminho. Foi uma das viagens mais incríveis da nossa vida, a gente aprendeu muito, foram 30 dias viajando e foi inesquecível. Essa viagem toda você pode conferir aqui no canal, eu vou deixar aqui no card, tem todos os vídeos desde o começo da nossa viagem até a nossa chegada aqui em Adelaide. A gente chegou aqui em Adelaide e teve que recomeçar do zero literalmente, porque a gente não tinha mais casa, a gente só tinha o que tinha no carro, não tinha emprego, a gente não veio com nada pronto. A gente chegou aqui, ficou na casa de um casal de amigos, que inclusive você deve conhecer, que é a Débora e o Rodolfo da Austrália para Todos, e lá a gente recomeçou a nossa vida aqui na Austrália. Procuramos novos empregos, procuramos casa, tudo de novo. E a nossa experiência aqui em Adelaide foi incrível desde o começo. A gente costuma dizer que Deus colocou as pessoas certas na nossa vida, porque o Lucas conseguiu um emprego logo no 4º dia, eu consegui emprego no dia seguinte, tudo através de indicação de seguidor no caso dele e indicação de amigos no meu caso. A gente conseguiu a casa no bairro que a gente queria, do jeito que a gente queria, foi tudo muito, muito maravilhoso pra gente. E a gente tá simplesmente amando morar aqui em Adelaide, estamos curtindo muito mesmo. Adelaide é uma cidade incrível, tem cidade, tem montanha, tem vinícola, tem praia, fica numa localização muito boa, tem um aeroporto internacional logo aqui, então é uma cidade que na nossa opinião é completa e a gente está super feliz morando aqui. O nosso visto de estudante já acabou e nós aplicamos para um visto novo, que é o Graduate Visa, que a gente ainda está aguardando a aprovação, e durante esse período do Graduate Visa, o Lucas está fazendo o reconhecimento da profissão dele aqui na Austrália de chefe de cozinha, pra gente possivelmente tentar uma residência lá na frente. Pois é, porque nessa altura do campeonato a gente já nem quer mais ir embora aqui da Austrália, queremos ficar aqui e o nosso plano é ter a Austrália como base e continuar viajando aí pelo mundo sempre que possível. Então, se você quer acompanhar toda a nossa jornada aqui na Austrália, o nosso futuro, as nossas viagens, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que a gente posta por aqui. Pois é, e se você chegou agora e está se planejando para vir aqui para a Austrália, tem uma porrada de vídeo aqui no canal que você pode ver, que vai com certeza ter muitas informações úteis aí para você. E acompanha a gente lá no Instagram também, porque a gente faz stories todos os dias, a gente posta fotos lindas das viagens que a gente faz por aí, e a gente tá conversando bem diretamente com vocês por lá também. Então tá tudo aqui na descrição do vídeo. É isso, galera. Se você chegou aqui agora, muito prazer. Obrigado por estar aqui. Se você já tá aqui há mais tempo com a gente, muito obrigado por acompanhar toda essa nossa jornada e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!